Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos aqui mais uma terça-feira, minha amada, saudosa Lua Ferreira. Tudo bem Não é com você? mesmo? Terça-feira aí, gostosinha, um climinha bom. Aqui teve chovendo, não sei se por aí na sua região também teve uma chuvinha gostosa. A gente estava precisando, né? Choveu. Que a umidade do ar estava bem baixa. Deu uma E como é esfriadinha. que deu uma esfriadinha? Deu. Aqui tá gostoso, porque aqui você sabe, né? Aí o bicho pega. Aí eu vou estar aí daqui a alguns dias. Delícia, ansiosa pela Eu sua também estou. chegada. Logo, logo estou aí. Espere-me. A gente está ainda na semana de lançamento do seu livro. Está aí de Verdade. Vento e Polpa que fala, né? Tá aí Eu de acho que é isso Vento mesmo, e porque Polpa. esse daí não é coisa de jovem, Tadeu Rodrigues. Você é muito jovem para falar essa palavra. Eu sou dos anos 80. Eu já posso falar que sou dos anos 80, então Você foda, hein? está corrompendo sua linguagem de jovem, que eu conheço bem, É muito entendeu? mais. Muita gente não conhece essa faceta Não, aí, sua isso super aí. jovem. Aqui tem que ter um profissionalismo literário. Estamos em lançamento do livro A Passageira. Então, ó, ainda dá Verdade. para comprar um pouquinho, está acabando a primeira impressão, continuar assim as coisas, logo, logo vai ser a segunda impressão e pode demorar um pouquinho mais. Então, se você quiser comprar Verdade. já entra no link, pede lá ou na editora ou para a Lua, que vai autografado, que é um livro maravilhoso. E Exatamente. se você falou, chegou aqui hoje, falou, nossa, a Lua lançou um livro e tal, volte a alguns episódios e assista e ouça a nossa festa de 4 anos, que também foi feito o lançamento da Lua nessa data. E foi lindo, né? Foi O maravilhoso. episódio com o Nuno foi lindíssimo. E agora sim, peça voto, Lua Ferreira. Nossa, eu estou muito afoita hoje, né? Tá não. Nessa terça, ter que você falou noite de terça-feira, é verdade, porque vai passar na A terça-feira, gente né? está Mas gravando na quinta. hoje, por acaso, é a noite de quinta-feira, né, Tadeu Rodrigues? Uma noite de Porque quinta-feira. quem nos escuta pode nos estar escutando em qualquer momento do 7 horas dia, da em qualquer manhã. dia da semana, não Pois é. necessariamente na terça-feira. Isso é Então, verdade. eu quero saber se vocês já estão nos seguindo, já nos favoritou no Spotify, no Deezer, na sua plataforma aí de música preferida, no seu streaming preferido. Se não, faça-o e não esqueça de nos dar aquela notinha marota, bacana no Spotify, que a gente sempre pede com muita gentileza, com muita doçura, né? 5 estrelas, Sem por nenhuma favor. pressão. Não, a gente nem quer menos que isso, tá, gente? Por favor, Não sejam precisa não. legais. Não vamos voltar A em gente está 4 lá, aqui. hein? É 5. Não, poxa vida, tudo bem se você não gostar da minha voz ou do sotaque do Tadeu, não é mesmo? Deixa isso de lado. E Vamos relaxa. colocar 5 estrelinhas lá para a gente, por favor, para o nosso podcast aí, porque a galera precisa de literatura, o podcast precisa ser cada vez mais divulgado, né? Então, colabore com a gente. É E isso. aí? A gente recebeu o livro Corpo Caído, da Aline Assis, Que bonito. edição do Daniel Minchoni, Meu do Selo do Daniel, olha Burro. só. E você em casa não está vendo, mas a Lu está vendo, veio uma dedicatória para nós dois. Olha só, eu tô aí, que alegria quando eu venho junto nessas Você está dedicatórias. na dedicatória exclusiva para você. Obrigado, Aline, então, pelo livro. Obrigada, A gente vai Aline. ler livro de poesia. A Lua ama quando chega o livro de poesia. Nossa, eu fico tão feliz, Ela gente, fica vocês muito não feliz, que entendem. ela gosta da poética. Lua, quem está na nossa sala de estar hoje? Faça as honras da casa. Hoje a gente está recebendo o querido Gael Villanova, já tem nome de artista esse rapaz, que é um cantor caruarense que presenteia agora seus fãs e amantes da poesia com o seu primeiro livro, intitulado de Os Poemas que Não Foram Cantados, saindo também pela editora caruarense A Relique. E esse livro trata-se de uma obra cheia de lirismo, de uma poética sensível, permeado de amor e gratidão pela vida. Confere, Gael, boa noite, um prazer recebê-lo. Boa noite, Lua. Boa noite, Tadeu. Prazer é todo meu estar aqui no Rabiscos. E confere, sim. Eu acredito que tem Ótimo. muito isso.
não é apenas isso também, né? Porque o livro tem uma trajetória que fala do amor, mas também tem uma parte mais introspectiva também. Uhum. E a gente vai explanando aqui todas as facetas desse meu primeiro livro de poesia. Muito legal. Eu quero dedicar o episódio de hoje aos queridos amigos aí, Silvano e Alisson Monteiro, da editora Relíquia, que já estiveram aqui falando da literatura, falando dos desafios de se ter uma editora. E são os queridos amigos aí, e eles que indicaram também o Gael Villanova. Então fica aqui nosso abraço para o Alisson e para o Silvano. Abração. Viva! Viva, viva. A gente sabe que todo começo de papo tem as suas perguntas clichês, né, para aquela apresentação e tudo mais, mas eu queria, a partir de você que é poeta e músico, compositor e escritor, eu queria que você falasse um pouco quando que foi a sua primeira relação afetiva com a poesia e com a música. Inicialmente foi com a música, né? Eu comecei por volta dos 12, 13 anos, hoje eu estou com 24, mas por volta dos 12, 13 anos eu comecei a escrever letras de canções. Eu nem sabia nem tocar um instrumento, tinha um violão velho do meu pai aqui em casa, mas eu nem tocava nele, assim. Inclusive teve um tempo que ele passou com as primas, aí voltou meio quebrado o violão, aí eu comecei quando eu fui começar a aprender, né, o violão já estava com alguns problemas já, mas rolou. Mas enfim, por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a escrever letras de canções, né, e escrevendo e imaginando a melodia. Não sabia ainda tocar violão. E então, antes de compositor, antes de músico, antes de cantor, até por esse início, né, eu me acho mais compositor, né, porque foi a primeira vertente artística assim que eu criei, né, alguma coisa assim, né. E por volta dos 12, 13 anos, eu estava muito influenciado assim eu ouvia muito na época o rock dos anos 80 nacional, assim, né, sobretudo, assim. Então, ouvia muito Legião, ouvia muito Capital também, mas sobretudo Legião, né? E o modo de composição do Renato, eu acho que foi uma primeira grande influência enquanto compositor, mesmo assim, né? Mas depois, claro, enfim, vieram outras influências. Hoje nem escuto tanto rock, então eu escuto bem mais MPB mesmo, assim. Sabe que eu também, cara, eu parei de escutar rock, assim, com a frequência que eu ouvia, assim, não sei se a gente vai envelhecendo, vai. Hoje a gente ouve, eu com a Lu, a gente ouve muito, muito jazz, a gente ouve umas músicas brasileiras, MPB também, essas coisas. Engraçado. Pois é, rapaz. Aí pronto, aí a poesia ela veio ali por volta dos 16, 17 anos. Estava no segundo, terceiro ano do ensino médio, assim. Foi bem... teve algumas coincidências assim que me fizeram, de fato, ter essa relação mais afetiva com a poesia mesmo. Eu lembro que teve um livro que foi o primeiro livro de poemas... Não, na verdade, antes do primeiro livro de poemas que eu li, teve um professor que, no segundo ano, ele levou um poema de Castro Alves, assim, para a sala de aula. E ao contrário dos outros professores de literatura, né, que chegavam lá, botavam no quadro trovadorismo, romantismo, características, estão aqui os principais trechos, os autores e tal, um negócio bem racional para passar no Enem mesmo. Esse professor do segundo, não. Luiz, o nome dele, inclusive. Ele levou um poema de Castro Alves, né, que foi Navio Negreiro, e ele fez uma leitura dramatizada do texto assim, em sala de aula. Aí eu, rapaz, foi, aí eu senti... Depois, eu gosto de falar uma coisa que a Hilda Hilst falou, né? Que é o soco do poema, né? Às vezes você leva um soco do poema e ele te alimenta para o resto da vida. Acredito que esse foi o primeiro soco, assim, né? Aí teve esse momento desse professor, né? Que fez a leitura dramatizada no texto. E depois teve um momento que eu li o meu primeiro livro de poemas, que foi o Sentimento do Mundo, de Drummond, né, muito por conta do colégio também. E aí, era dentro de uma apresentação, e eu tinha que apresentar esse trabalho, né, e eu fiquei responsável por ler o livro, e, enfim, dar minha visão do livro para a sala e tal. E aí eu li o livro todinho, fiz minhas interpretações ali sobre o que Leonardo Drummond queria dizer com as metáforas que ele usava. E recitei, inclusive, na sala, né? Acho que foi a primeira vez que eu recitei poesia mesmo assim, para um pessoal, né? E aí, a professora veio me elogiar depois. Aí eu, rapaz, que interessante. Aí eu gostei, assim, né? Enfim, fui vendo ali que tinha uma certa proximidade que eu, de certa forma, levava algum jeito tinha alguma ligação com a poesia, né? De certa forma, eu tinha
uma coisa que eu não via muito nos meus colegas de classe, assim, essa primeira relação mesmo, assim, de olhar para a poesia como uma coisa não apenas enquanto nome de um poeta que pode cair na prova do Enem, É né? interessante você falar que gosta, né, que gostou desse contato com a poesia, que você cita autores clássicos, né, e você produz para a contemporaneidade e tendo aí uma leva de poetas contemporâneos, né? E eu sei que eu tenho muitos amigos que gostam da poesia tradicional e tal, e quando eu falo, e quando eles falam assim, nossa, mas não tem poeta mais hoje em dia, eu falo, não, tem muita gente boa. Claro que os clássicos são os clássicos. Como que você dialoga, né, com a linguagem popular da música e com esse outro universo, né? Eu só perguntei, desculpa, Lu, até te cortei, mas eu só perguntei porque eu acho que tinha a ver com o que ele estava falando. Imagina, fica à Dominei o vontade. microfone. Aqui não Então, tem isso, não. isso é muito verdade, isso que tu falou, né? Apesar desses dois primeiros, eu acho que a minha primeira grande influência poética foi Manuel Bandeira, mesmo assim, né? Mas por mais que ele tenha sido a maior Eu amo de influência, por mais paixão que eu também. passei um tempo, ele é incrível, assim, cara. E por mais que eu li outros mais clássicos, mesmo assim, eu acho que tem uns 2 anos, um ano e meio, que eu tenho lido muito mais, né? E eu tenho gasto meu dinheiro com livro com poetas que estão mais perto de mim mesmo, assim, né? Especialmente os pernambucanos, assim. Tem o Marcelino Freire, tem a Cida Pedrosa, tem a Esther Liu, que assina o prefácio também do meu livro. Aqui em Caruaru tem o Tiago Medeiros, né, que inclusive tem uma relação muito próxima com a Reli, que ele organizou uma das O antologias, né, o pessoal me Nordeste mandou o aqui material dentro. dele também, legal. Um dia eu quero bater um papo com ele também. Massa. O Marcelino Freire, que é daqui também, né? E o Marcelino Freire, inclusive, acho que foi o primeiro escritor daqui de Pernambuco, né? Normalmente ele escreve mais romances, né? Inclusive ele é mais premiado pelos romances dele. Mas ele tem uma escrita que tem muito dessa relação com a forma como se é lido o que ele escreve, né? Ele, inclusive, ele diz que ele escreve meio que numa reza, assim, né? E essa questão da oralidade, né? Tem muito a ver com a poesia mesmo, assim, né? Então, o modo como ele escreve, embora seja romance, de certa forma tem também uma influência para mim. Mas, enfim, ultimamente, num ano e pouco, assim, eu tenho lido mais coisas daqui. Tem até uns clássicos que eu estou em dívida, né? Mas pronto, De vez em quando tem e... que voltar ali nos clássicos para dar Pois É é, verdade. arejada, assim. exatamente. Mas dessa relação com a poesia e música que tu falou, se eu não me engano foi isso mesmo a tua pergunta, não foi? Eu fui falando aqui e foi acabando. É isso A mesmo. partir do momento... Pronto. Pois a partir do momento que eu fui, enfim, mergulhando mais no universo da poesia, né? Ali por volta dos 17 mesmo, eu fui gostando mais das letras que eu estava fazendo. Das letras musicais mesmo, assim, né? Comecei inclusive, o meu primeiro poema, né? Sem finalidade de ser letra de canção, foi depois que eu concluí a leitura de Sentimento do Mundo, né? Mas eu fui notando que a poesia começou a influenciar o meu trabalho enquanto compositor, né? E isso foi, enfim, essa relação foi se aprofundando com o passar do tempo, se aprofundando cada vez mais. E acho que acho que o que eu escrevi nos últimos 3, 4 anos, assim, enquanto canção, tem muito dessa influência poética, né? E, Muito mesmo. e Pode quando que perguntar. você se descobre cantor, ô Gael? Porque você falou que começou sua trajetória como compositor, depois você teve esse contato com a poesia, né? Aos 13, 14 anos, o primeiro contato. Mas quando você vira assim, você começa a compor porque você cantava ou você começa a cantar porque você compunha? Essa segunda, eu começo a cantar porque eu compunha e eu queria cantar as minhas canções, né? Inclusive foi mais ou Uhum. menos no momento que eu estava também me aprofundando na poesia ali, por volta dos 17 anos também. Sim, sim. Eu fazia aula de canto, aí eu fazia aula de guitarra, né? Uhum. Passei um tempo em aula de guitarra. Eu comecei de forma autodidata, né? Só que passei uns 2 anos ali da minha adolescência estudando guitarra com um professor mesmo. E por volta dos 17 também, à medida que eu ia tendo essa relação com a poesia, eu também
fui sentindo essa necessidade de cantar o que eu estava compondo, né? Uhum. E aí eu saí da aula de guitarra e entrei em aula de canto mesmo, assim, né? Uhum. E aí foi quando eu fui começando a cantar, montando algumas bandas também para cantar canções autorais, né? Então foi muito Uhum. dessa segunda opção que tu falou. Em termos assim de linguagem, o que que muda quando se compõe algo pensando na música e algo pensando na poesia? Assim, é uma questão de tempo, de ritmo. Acredito que é uma canção, no meu caso, é um pouco até intuitivo, assim. Eu começo a escrever, eu ainda não sei se aquilo é canção, se aquilo é poema, Uhum. né? Aí, por exemplo, teve uma canção recente que eu fiz, por exemplo. Eu comecei a escrever e eu fui saber que era música, assim, quando me veio uma melodia enquanto eu escrevia. Mas tem coisas também que eu escrevo e penso que é poema, e depois eu começo a escrever uma letra de canção. E aí eu vou, para completar a canção, eu vou vendo esses meus escritos também, o que tem ali, o que tem dentro daqueles escritos, uma métrica que se encaixa naquela melodia que está me surgindo, né, naquele pedaço de canção que eu já tenho. Isso, inclusive, acho que é o meu método mais comum de composição, né? Eu começo a escrever alguma coisa, às vezes vem uma melodia, eu, para completar, vejo uns escritos que eu tenho que versam sobre o mesmo sentimento, que versam sobre a mesma coisa, né? E aí vou meio que costurando assim, né? Esses trechos poéticos. Esse é o método mais comum, né? Tem vezes que eu tô escrevendo, já vem a letra completa mesmo assim, né? Junto com a melodia. Tem vezes que eu fico só com a melodia na canção, passo um tempo assim, cantarolando, sem letra nenhuma, e depois vem alguma coisa que vem em termos de texto mesmo, que se encaixa bem ali. Mas acredito que a questão de vir uma melodia, né, de certa forma até intuitiva mesmo, é o que me indica, isso aqui vai virar canção, ou A isso aqui, gente, enfim, quando não vem, é poema, né? a gente podia aproveitar então e ouvir um pouco o Gael cantando uma música para gente, para vocês que estão em casa aí, que está no carro, que está no ônibus, que está fazendo caminhada, ouvir e conhecer também o trabalho dele. Você consegue Ai, tocar que uma para gente? delícia. Claro, vai ser um prazer, deixa eu pegar o violão aqui. Esse é um violão novo, não é mais aquele violão. Exatamente, não é mais o do meu pai. Se bem que esse aqui não é tão novo assim, ele me acompanha há um tempo, eu estava até fazendo as contas, eu acho que tem uns 7, 8 anos que eu tenho ele, por aí, 8 anos, provavelmente. Enfim, Legal. Mas mas tá bom, felizmente né? não é. Não está Ah, tá ótimo. quebrado, as cordas Não, estão em não. dia, estão trocadinhas. Não são, não é o violão que era do meu pai, né? Inclusive as cordas estão trocadinhas mesmo, eu fiz o show de lançamento tem pouco tempo, Ah, que sábado legal. passado, aí estão tinindo ainda. Vamos ouvir então. Pronto, eu vou colocar então Preta. Preta faz parte de um EP, do meu EP Cantando Poemas, né? E ela foi muito desse jeito mais tradicional que eu acabei de falar de composição, né? Me veio um primeiro verso, né, da canção, em melodia, assim, eu cantarolei já com letra, e eu achei interessante, eu gostei daquilo que veio. E aí eu fui desenrolar, e aí eu fui para uns poemas que eu tinha guardados, que versavam sobre esse sentimento, né? E aí, eu acho que nessa música eu devo ter utilizado uns 3 poemas que eu tenho guardado por aí. Enfim, e é Preta, né, o nome dela. Vou cantar para vocês. Manda ver para ele. Preta, que não resiste a cafuné. Tu tens gosto de café em fim de tarde, e de tão quente tu arde em mim. As cores dos teus olhos escorrem pelos dedos de tua mão que colorem a nuvem agrestina na cor de um algodão doce. Doce é teu beijo e tua voz, mesmo que fale palavrão. Quero me queimar em teu pôr do sol e mergulhar no azul
percorrer teus vales e montes. Preta, é cheiro na nuca que arrepia. É tu quem transforma noite fria em noite quente. É tu quem mata minha sede. É o teu abraço, o meu balanço de rede. És onda do mar e o próprio mar. Profundo segredo de imersos tesouros, cujo resquício de ouro vejo em teu olho cintilar. És sonho, vivo de um sono gostoso que durmo após acordar. Quero me queimar em teu pôr do sal e mergulhar no azul do teu céu. Quero me deitar em teu horizonte e percorrer teus vales e montes. Que tua pele me cubra quando tiver frio, e quando estiver quente, serei a causa do teu arrepio. Seja azul quando eu for fim de tarde, e a esperança quando eu for sol nascente. E em teu meio-dia serei sombra de árvore, e quando te faltar luz, serei estrela em ti cadente. Seja vento quando eu for onda, seja mar quando a água for salgada. Serei doce quando houver nuvem, seremos tudo quando tivermos nada. Quero me queimar em teu pôr do sal e mergulhar no azul do teu céu. Quero me deitar em teu horizonte e percorrer teus vales e montes. Preta. Muito bom, que maravilha. Uau! Nessa quinta-feira à noite, olha só que honra nossa. A Adília O Gael, até a Adília quer participar. Mas todo mundo é acessado, é comovido aí. O amor é a figura central das suas composições, tanto aquelas que são para a canção, quanto as que são para a poesia. Eu acredito que ele tem um papel um pouco central mesmo, assim. Não unicamente o amor, enfim, no seu lado positivo, né? Mas a As parte que é corte decepções. também, né? Também são parte, né? Sobretudo sobre as relações interpessoais. Eu acredito que isso é um papel mais central mesmo, assim, né? Saudade, as outras vertentes do amor, para além do romântico também, né? Às vezes, enfim, tem uma canção que é para o meu pai, tem uma canção que é para minha mãe também, né? Tem uma canção que foi para minha avó, né? Para a avó que já faleceu. Eu acho que ele tem esse holofote para ele, né? Mas eu também tenho outra parte da minha produção, é mais questões de introspectivas mesmo assim, né? De coisas mais internas assim mesmo, do sentir sobre nós mesmo também, né? Tem essa relação interpessoal, mas também tem essa parte mais para si. A gente podia... Pode falar, Lutz. E quem que é a Cel aí na sua vida? Eu fiquei curiosa na hora lá da... Então,
nessa música especificamente, eu lembro que parte dela eu compus estava compondo numa varanda que tem aqui em casa, no pôr do sol, assim, né? E eu tinha um verso que era a vontade de mergulhar no azul do céu, assim, em algum momento, assim. O verso não era exatamente esse, assim, né? E eu lembro que eu pensei como se a pessoa fosse aquela sensação do fim de tarde. Não que a pessoa fosse o fim de tarde, mas ela trouxesse a sensação de um fim de tarde, do sol se pondo, né? E aí o céu também estava azul, né? E aí eu trouxe esse verso que eu já tinha, né? E adaptei para a música, assim, para esse lance mais romântico mesmo, assim. Então, inclusive, essa música, especificamente, ela não foi para uma pessoa específica, assim, né? Ela versa sobre paixão, né? Versa sobre amor, né? Essa vontade de mergulhar mesmo no sentimento. Mas, tipo, uma pessoa persona, assim, não tem. Eu tenho até uma amiga que eu chamo de Céu mesmo, que é Cecília, né? Mas não, a música não foi para ela mesmo, não, assim. Tem Esse é o muitos apelido. céus na sua vida. Exatamente. Na Eu dedicatória acredito... do seu livro tem, né? Ah, sim! Pronto, Para o ela... céu, Isso. né? E para a céu. Aí por isso Isso, que eu exatamente. perguntei. Ah, entendi. Na dedicatória, especificamente, é essa amiga Céu mesmo, porque tenho muita gratidão por ela, porque o Cantando Poemas, né, ela somou em tudo, assim, somou na fotografia, somou na gravação das sessions, somou no planejamento das redes sociais também, né, pensou o lançamento comigo do Cantando Poemas, né, e esse livro, ele é derivado do Cantando Poemas, né, quando eu lancei o Cantando Poemas, eu estava no processo de pensar a divulgação, né, e como o EP traz essa ligação com a poesia muito forte, me veio essa ideia, já que eu tinha também poemas, né, de lançar um material complementar, né, lançar um e-book, um material a mais, assim, né, em meio ao lançamento de Cantando Poemas, né. Só que aí eu joguei essa ideia para a Alice, né, a gente já trocava umas figurinhas, porque eu queria essa força de alguém dando essa diagramação, assim, né, do que eu pensava que viria a ser um e-book. Mas aí o Alisson curtiu muito da ideia, né, ele já conhecia, ele tinha gostado muito do EP também, né, já conheci meu trabalho poético também, eu já tinha mandado alguns poemas para a segunda antologia, que veio a ser publicada em maio desse ano, né, da Relic, a segunda antologia Nem Tudo Que Há no Mundo. E aí a gente já se conhecia, já trocava umas figurinhas, e aí quando eu lancei essa ideia, falei com ele, né, eu citei essa ideia, e aí ele já ficou empolgado e falou com o Silvano também curtiu a ideia, e chegaram para mim de fazer um lançamento físico mesmo assim, né. Aí acabou que, enfim, se tornou um novo lançamento, né, não apenas algo complementar ao Cantando Poemas, mas tem essa ligação do Cantando Poemas também, né, e como no Cantando Poemas não teve um CD assim, né, no qual estava ali fisicamente agradecimentos especiais, aí nesse livro eu botei também essa dedicatória a Cecília Távora, né? Como também, enfim, eu começo o livro, enfim, essa dedicatória eu acho que ela tem, por ser a primeira dedicatória que eu fiz, né? Ela traz muito de quem tem somado até aqui, né? Então, enfim, eu dedico desde aos meus pais mesmo, à minha família, quando eu falo dedico, sobretudo, às raízes de carne, osso e afeto, né? Então, essa dedicatória reuniu, assim, quem tem somado, assim, essas mãos que têm me sido dadas para esses lançamentos estarem acontecendo, né? Mas aí, na dedicatória, a Cel, né? A Cel é essa minha amiga, mas na canção não tem a ver, não. Lu, você podia ler um poema dele pra gente, agora a gente o ouviu, agora saber como que é o poema dele, pessoal que tá ouvindo. Eita, que massa! Vou ler sim. Tem até um texto que eu acho interessante, porque ele Gael, sai você podia dedilhar no fundo, assim, ó. Oxe, faço na hora. Qual o poema? Tem um texto que ele sai até dos temas centrais do livro, né? Não vou ler esse agora, mas só para destacar que é o Há de Fazer Nascer Dia, né? Que é um poema mais político, né? Sim, eu vou ler o Três Madrugadas. Entendi. Deixa eu ver aqui. Pode ler. Gosto da quietude da madrugada, onde ruas e calçadas só falam a língua do tempo, o vento. As luzes mais brilhantes não são dos dias mais quentes,
mas as das noites mais escuras. Talvez só haja uma coisa inconveniente em minha noite. Esse inútil mosquito que carrega em seu zumbido o eco infindo de um dia útil. Eu gostei muito dessa brincadeira das 3 madrugadas, é muito bom. Que massa! Não sabia que vocês iam recitar um poema meu, gente. Então, olha só. Eu separei um outro aqui, ó, Subitamente Finito. Quer ler? Já leia ele pra gente. Tem dias que entendo o verso recitado pelo vento, ao nascer do sol que recita o tempo. Tem noites que sinto cada poema como a saída de um labirinto. Sinto as frases, entendo o silêncio. Quanto a mim, eu minto. Não entendo. Invento crise, fico faminto, insaciável, distinto, subitamente finito. Lindo! Bonito. Ela lê lindamente, não é legal? Adorei Com mesmo. o fundo musical é bem melhor. Ficou melhor, né? Ficou até um tchan maior, assim, né? Ô, Gael, Verdade. você, dentro do que você está se propondo a fazer, eu queria que você falasse um pouco desse intercâmbio que acontece entre os artistas hoje, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue estar em várias bolhas nacionais, né? Aquilo que eu te falei em off aqui, que a gente estava conversando, de você conseguir acessar a literatura do Nordeste, a música do Nordeste, a música do Norte, a música do Sul, fazer com que os autores do Brasil todo tenham a mesmo potência de expressão, né? Um não favorecendo o outro. Como que você vê esse intercâmbio? Como que você vê essa forma de interação artística, né, entre vários lugares, assim? Interessante. Eu acho que eu tenho até uma dívida com essa conexão, né, virtual, assim, enfim, para outros lugares, assim mesmo. Eu lembro que, para a poesia, eu senti mais isso, assim, porque teve um momento que eu escrevia para um portal de jornalismo cultural daqui, que era o Café Colombo, e aí, por ser jornalista cultural, eu fazia resenhas sobre poesia, né? E tinha alguns eventos também que o Café Colombo fazia, né? Realizava, e aí trazia um pessoal de fora, né? E aí eu lembro que em algum momento eu troquei figurinhas assim com poetas de fora daqui, né? Mas ultimamente, assim, eu tenho trocado muito mais e conversado muito mais e se inspirado muito mais exclusivamente em Pernambuco, assim mesmo, né? Nem tanto em Pernambuco e em Caruaru, assim. Eu participo de um coletivo de artistas daqui, né? Que é o Caju do Agreste, que são 8 artistas, né? Que têm a sua carreira solo, né? Mas a gente se encontra eventualmente para fazer shows em conjunto, né? E aí, inclusive a gente vai ter um evento na próxima semana e é bacana porque isso movimenta a cena aqui no interior, né? Que é uma coisa no interior de Pernambuco, né? Que é do Caruaru. Eu acho que, tirando a capital, que é Recife, talvez seja a cidade assim mais populosa assim de Pernambuco, né? Fora da região metropolitana. Quantos habitantes Mas mesmo tem assim Caruaru? É grande, né? Rapaz, é grande. Agora, o número de habitantes eu não sei de cabeça. Mas eu sei que ela era grande. Vê, ó, era 365 mil, o último censo. É grande. Por aí, olha aí. Ó. Olha aí. Aí pronto, aí essa coletividade tem sido uma coisa muito importante no fortalecimento da cultura aqui, né, de onde eu falo, né, e do interior também. Não só do interior, de Recife também, eu percebo muito essa união. Tem um grupo de artistas daqui, né, que é o Reverbo, que são diversos artistas que têm sua carreira solo, né, e que tem uns nomes que são referências para mim, inclusive, né, tem o Juliano Holanda, tem o Homério, tem o Martins, tem Isabela Moraes, que é de Caruaru também, que é uma querida. Inclusive, no meu livro tem um poema que é em homenagem a Isabela, né, mas ultimamente eu tenho voltado e lido mais, né, poetas daqui de Caruaru e poetas daqui de Pernambuco.
e trocado mais e feito ter essa troca mais musical com artistas mais daqui mesmo, né? Agora, essa questão da distância, o que muda, tipo, tem cidades vizinhas daqui de Caruaru que tem uma cena muito legal. Garanhuns tem uma cena musical fortíssima também, embora seja uma cidade menor do Caruaru, tem uma cena muito legal. Belo Jardim também. Falando desse pessoal todo, né, de onde você está fazendo esse intercâmbio, essas trocas e tal, você sente, você que é jovem, ainda que está, né, começando uma carreira e pelo talento, muita chance de sucesso, você vê as mesmas dificuldades, assim, entre os artistas, esses últimos anos com esse governo difícil para a cultura, como que você vê, assim, de dificuldade mesmo entre vocês? Com certeza. Eu acho interessante porque, inclusive, isso é uma coisa que já enfim, que já é conversado entre os artistas daqui de Caruaru, mas também teve uma reunião recentemente com artistas de outras cidades também vizinhas, Garanhuns, Bezerros, Belo Jardim, né? E foi notado que as dificuldades são sempre as mesmas, assim, né? Para a gente estar por aqui pelo interior de Pernambuco, né? E, assim, a gente tem um trabalho legal, tem um público que ouve o nosso trabalho também, mas o grande déficit mesmo é a questão de incentivo público mesmo, assim, de políticas culturais voltadas para a música. E isso é uma coisa, enfim, que não é de hoje, né? Mas que, sobretudo, tem significado, assim, a nível federal mesmo, assim, né? Sobretudo agora, né, com esses empecilhos para Aldir Blanc II e para Paulo Gustavo, que são leis, enfim, super importantes, assim, para o fomento cultural mesmo, né? E que, enfim, tem esse empecilho aí por causa do governo federal, né? Então, sem dúvida, esse governo tem sido a maior dificuldade desses últimos anos, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem leis de incentivo estadual também, né? Tem o Fucultura, né? Então, através do Fucultura, a gente tem, e embora seja recente, né, tem um olhar, né, para quem é do interior também. A gente tem esse aporte ainda, mas, sem dúvida, o principal empecilho da gente são políticas culturais mesmo assim. Antes da gente ir para a reta final do nosso episódio, você podia cantar mais uma música para a gente, o que você acha, Lu? Por favor. Maravilha, deixa eu ver. Eu vou tocar Refúgio. Refúgio está no meu EP, talvez seja menos... Então tá. Tem uma ligação com a poesia, né? Enfim, por isso que ela também está no EP cantando poemas, mas ela tem essa outra vertente, assim, não é sobre amor, assim, necessariamente, né? Palavras e os olhos traduzirem, quando puder escolher, mas as escolhas não te seduzirem. Quando as respostas forem mais incertas que as perguntas, deita do meu lado e esquece. Me abraça e te aquece. Quando tua cabeça se cansar de pensar, quando os teus fantasmas não quiserem mais te largar, quando os sonhos que tens começarem a pesar, ouça minha voz e te acalma. Põe no meu peito a tua palma. Sou teu refúgio mais carnal, a esperança mais mortal, conteúdo pro teu vazio, fogueira em dia frio, teu refúgio mais carnal, a esperança mais mortal, conteúdo pro teu vazio, fogueira em dia frio.
quando mesmo tentando não consegue dormir, quando mesmo querendo não conseguir agir, quando a tua coragem começar a temer, me abraça bem mais forte e percebe que a tua força está em você. Sou teu refúgio mais carnal, a esperança mais mortal, conteúdo pro teu vazio, fogueira em dia frio. Teu refúgio mais carnal, a esperança mais mortal, conteúdo pro teu vazio, fogueira em dia frio. Coisa linda as músicas do Gael, não é? Delícia, né? Como é que a gente é aqui privilegiado, né? É. Uma Essa noite de quinta-feira quinta, escutando assim. gravando às Eita, 11 gente, horas da obrigado. noite. Faltou um vinhozinho aqui hoje. Faltou mesmo. Já tá, ó, redondinho. 11 horas da noite. Puxa Gael. vida, se eu soubesse, Passou eu já ligeiro, tinha... rapaz. A gente nem Nossa, percebeu. quando o episódio é bom, a gente nem vê passar. A hora que olha, já passou 1 hora já de programa. O papo rende. Pode fazer, filho. A gente tem um quadro super celebrado nesse programa, que a Lua faz. Quadro inovador do programa de perguntas e entrevistas. Riscos e rabiscos. A Lua vai te dar uma palavra e você vai devolver outra palavra. Ok, vamos lá. Aqui, um bate-bola aí. Voz, Canto, amor, sentimento, solidão, introspecção, medo, coragem, fé, força, esperança, verde. Não Um foi a lugar. melhor. Um lugar, Caruaru. Ai, delícia. Muito bom, isso foi ótimo. Né? Gostei do verde esperança. Eu também gostei. Foi surpreendente o verde aí. Muito bom, Gael. Foi muito bom recebê-lo aqui Eu que agradeço, gente. nesse episódio, Especial. mais um episódio musical no Rabisco. A gente está musical, agora abrindo uma Novo uma estilo. leva aí de episódios no estilo sarau. Estou É. adorando isso, viu, gente? Verdade, tá Que bonito. maravilha. Tá lindo. Gael, Fala, obrigado Tadeu. pela sua entrevista, obrigado pela sua disposição. Quero reiterar aqui meu agradecimento ao Silvano e ao Alisson, dois queridos parceiros aí do Rabiscos. E você é um talento, conte com a gente para as suas divulgações, conte com a gente para os seus lançamentos. Você é talentoso, você compõe, você tem uma voz linda, canta lindamente bem. Tenho certeza que o Rabiscos pode te trazer também aí bastante sucesso e sorte também nessa caminhada. Eu que agradeço, Tadeu. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Né? E foi uma entrevista super bacana. Em entrevistas com perguntas até que eu normalmente não respondo assim. Olha só. Mas muito bacana. Buscar coisas. Eu gostei muito da Lua recitando, cara. Ficou lindo, né? A Lua obrigada. É uma obra-prima por si só. Ela por si só já é uma obra-prima. Por isso que eu me apaixonei, tá vendo, gente? Mas tem Lua. As piadinhas. Tá em off, tem piadinhas, viu? Tem que aguentar. Não é só poesia, não. Tem que aguentar as piadinhas. Minha amada Lua, obrigado pela parceria, por estar aqui comigo nessa aventura literária. Seja sempre bem-vinda ao nosso mundo e divulgue mais uma vez, para quem chegou até aqui, o seu livro, Passageira.
sim, olha, você que ainda não adquiriu o livro, você pode adquirir pelo site da Editora Crivo, ou então me pedir pela DM no link na meu descrição Instagram. aqui. Você vai colocar aqui, né, Boa. @, sou de lua, peça-me lá, e eu te mando com dedicatória especial. Coisa Não, tá linda. muito bom, tá muito gostoso o livro, né? Eu sou suspeita, mas Tá tá lindo um demais. livro gostoso, bacana. E também, ó, você que está acompanhando o episódio, entra em contato também com o Gael, com a editora, para você conhecer a lindeza da obra dele, tá muito bacana. Gael, Um até livro... falar isso do seu serviço, onde que o pessoal te acha, como o pessoal te encontra? Então, meu canal de comunicação principal mesmo é o Instagram, né? @gael.villanova, Vila só com L mesmo. E, enfim, tem um EP Cantando Poemas, né? Que está nas plataformas de streaming. Preta e Refúgio, né? Fazem parte desse EP. Além de outra canção que é Tente Entender. E também eu começo o EP com um poema recitado, que normalmente eu abro os shows com esse poema, porque ele é bem introdutório, assim, que bacana. do que eu faço, do que eu me proponho a fazer também, enquanto artista mesmo, assim, né, com minha arte. Mas, enfim, aí em qualquer plataforma digital, vocês podem ouvir o Cantando Poemas. No YouTube tem também a live session, né, do Cantando Poemas. Foi um EP que foi gravado voz e violão, né, e foi ao mesmo tempo registro fonográfico, como também o audiovisual. Então o audiovisual tá lá no meu YouTube, Gael Villanova. Mas qual o nome da acho que é live isso. mesmo que você falou? Cantando Poemas, tem o mesmo nome Tá. do EP, né, do Cantando Poemas mesmo. Cantando Poemas. Ótimo. Exatamente. Obrigado, então. Muito sucesso para você. Sucesso. Pessoal de casa que quiser mandar e-mail para a gente, podcastrabiscos@gmail.com. Quem quiser mandar livro físico, sugestão de pauta fisicamente, também tá a caixa postal aqui na descrição. É isso então. Quinta-feira, Carol Pedrosa, falando sobre cinema no Cabine do Filme. E às terças-feiras, literárias, Lua e eu. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.